Boa tarde, gente, tudo bom? Então vamos lá, turminha, para a nossa atividade de hoje. Hoje nós temos a disciplina de História e Geografia. Na nossa disciplina de História, a prof está trazendo ali os objetos e os documentos pessoais. Hoje nós vamos falar sobre os nossos documentos pessoais e também sobre os objetos, tá? Então, os documentos pessoais são importantes fontes de informações sobre a nossa história de vida, tá certo? Então, hoje nós vamos realizar a nossa atividade. E na nossa atividade de história, no fichário, a prof trouxe ali uma atividade onde vocês vão fazer uma lista de objetos ou de documentos que são importantes e contar um pouco da sua história, tá? Vou dar um exemplo. Através de um álbum de fotografia, uma foto de um momento significativo, um presente que ganhou e se tornou importante para você, né? E depois contar ali para nós no grupo, né, o que significa ali para vocês aquele objeto ou aquele documento importante, tá certo? Então essa é a nossa atividade do fichário, no qual vocês vão estar realizando ali, contando um pouco ali da história de vocês, tá? Os objetos contam histórias, tá? Então, nós vamos agora pegar o nosso livro, abrir na página 255, o 225, 225, e vamos ali para o nosso conteúdo de história, tá? Os objetos e os documentos pessoais. Ó, 225, a página da atividade é essa aqui, tá? Então, vamos acompanhar a leitura. Além das entrevistas e das conversas com os familiares, existem outras maneiras de conhecer a memória e a história de nossa família, como, por exemplo, um meio de uma análise de objetos e documentos pessoais. Fábio, um garoto de 8 anos, observou alguns objetos na casa de seus avós. Curioso, ele descobriu diversos fatos novos sobre a história de sua família e do cotidiano do passado. Então, Fábio descobriu, lá na casa dos seus avós, que lá tinha um acordeon, um antigo acordeon. Também descobriu, lá na casa dos seus avós, que tinha uma máquina de escrever. E também tinha, lá na casa dos avós de Fábio, cartas que eram trocadas entre seus avós, né, quando estavam longe uns dos outros, tá? Então, essas foram as descobertas de Fábio lá na casa dos seus avós, tá? Número 1, tem uma atividade ali embaixo. Sua família também tem costume de guardar objetos pessoais antigos? Aí vocês vão fazer essa pesquisa em casa e vão ver se tem alguns objetos antigos na casa ou entre a família de vocês, tá? E vão responder aqui. Número 2. Em sua opinião, por que alguns objetos pessoais antigos são guardados e outros descartados? Aí vocês podem estar respondendo aqui também a número 2. E agora nós vamos para a página 226. Ó, 226, tá? Por meio de análise de documentos pessoais, podemos conhecer informações importantes sobre a história de vida das pessoas. Veja a seguir alguns documentos pessoais de Ademar, o avô de Fábio. Ó, aqui o seu Ademar, que é o avô de Fábio, tinha aqui essa carteira de identidade, uma cédula de identidade. E também ele tinha aqui, ao analisar, um título de eleitor. Ó, então ele procurou lá no vô dele, ó, e aí descobriu esses dois documentos que eram antigos. Número 3. Em que ano Ademar nasceu? E aí vocês vão fazer a pesquisa aqui nesses documentos e anotar e fazer um X o ano que o vô do Fábio nasceu. Foi em 1955, foi em 1945
ou foi 1935. Aí vocês vão fazer com o X qual foi o ano que o vô nasceu. Número 4. Qual era a profissão de Ademar? Era artesão, era carpinteiro ou era professor? E aí vocês vão ler aqui no documento dele que está escrito ali qual era a profissão do vô do Fábio e marcar com X, tá? Essa foi a nossa atividade da página 226, 226. E agora nós vamos para a página 227. Ó, aqui também os documentos pessoais são importantes fontes de informação, além de terem função específicas. Observe, aqui a gente tem uma certidão de nascimento, no qual vocês também devem ter, porque todas as pessoas que nascem precisam ter uma certidão de nascimento, que é uma certidão no qual está dizendo que você nasceu com a data, com a hora, né? Tudo o nome do vô, nome da avó, nome do pai, da mãe. Então, tudo está escrito na certidão de nascimento. E aqui nós temos também uma carteira, né, de identidade, no qual também tem algumas informações pessoais, tá? O nome, a data de nascimento, o ano que nasceu, né, e também o sobrenome, o nome do pai, o nome da mãe, né? Então, isso aqui também é muito importante e é uma carteira de identidade no qual é muito pessoal, tá? Mais tarde, quando nós começamos a trabalhar, nós temos a carteira de trabalho, tá? E da Previdência Social. Ele consta aqui também os teus dados pessoais e também aqui o registro quando nós começamos a trabalhar e quando nós saímos daquele determinado trabalho. Então, essa é uma carteira muito importante. Também é uma carteira pessoal e individual. Cada indivíduo que começa a trabalhar tem uma carteira dessa aqui também, tá? Aqui embaixo nós temos o título de eleitor, tá? Esse título de eleitor é usado quando nós vamos votar em uma determinada eleição, tá? Então, aqui ele também é pessoal, tem os nossos dados, o nome, o sobrenome, a data de nascimento, tá? E ele também é muito utilizado quando necessário nas eleições eleitorais, tá? Então, nós finalizamos aqui conhecendo, né, os importantes documentos que são fonte de informações pessoais, tá? Então, nós vamos para a página 228. Aqui na página 228, nós temos uma atividade. Associe cada uma das fontes históricas a seguir as suas descrições correspondentes. Aqui nós temos A, um relógio, B, carteira de trabalho, C, um álbum de fotografia e aqui letra D, fotos, cartas. E aqui nós vamos ler os quadradinhos e numerar de acordo com cada imagem aqui em cima. A prof vai fazer a leitura com vocês, acompanhem aí. Primeiro quadradinho, analisar documentos pessoais para contribuir para conhecermos mais informações sobre o tipo de trabalho realizado por uma pessoa no passado. Por exemplo, aí vocês vão colocar a letrinha aqui que corresponde à imagem lá em cima. Ao observar fotografias antigas, é possível conhecer mais sobre o cotidiano do passado e sobre a história de nossos familiares. E aí vocês vão colocar aqui a letrinha correspondente. Por meio de observação e análise de antigos objetos pessoais de nossos familiares, temos a oportunidade de conhecer mais sobre o que eles viviam e como era o seu cotidiano. Também vão colocar a letrinha aqui correspondente. Ao ler antigos diários, podemos ter acesso a diferentes fatos e histórias de nossa família, assim como temos a oportunidade de perceber como as pessoas viviam no passado. Vocês também vão colocar a letrinha correspondente dessa frase aqui. Então, essa é a nossa atividade do livro de hoje, na página 225 até a página 228. Nós temos ali bastante imagens
que trazem os nossos documentos pessoais, e a gente conheceu bastante hoje sobre os documentos que futuramente nós vamos, né, vocês vão obter ali, porque são documentos pessoais, documentos individuais. Cada pessoa tem que ter o seu, tá certo? Então, qualquer dúvida pode chamar a prof. A prof tá aqui a tarde toda para orientar vocês, tá certo? E auxiliar nas atividades, tá? Beijo, boa aula de história, espero que vocês gostem. E também vão ali no nosso grupo postar ali um pouco da história de vocês, tá bom?